Boa noite aos internautas, pessoal das mídias aí. Solicitamos, por gentileza, que desliguem o celular. Quem está presente, quem está em casa, deixa ligadinho, tá? Só quem está aqui, por favor, desligue o celular para não atrapalhar a palestra, né? Agradecemos a presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida, é só nos procurar no término da palestra, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos, que Deus nos abençoe. Agora o Taiguara, nosso palestrante, vai fazer a palestra com vocês, tá bom? Boa noite, muito obrigado. Pode vir, Taiguara. Posso tirar, né? Perfeito. Certinho? Vou tirar a máscara. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa casa novamente. Mas antes de iniciarmos nossa palestra da noite, vamos todos nós, elevando nosso pensamento até Jesus e a toda a espiritualidade amiga que já há muito prepara esse ambiente bendito para nos receber nesta casa que é um abrigo de luz. Todos em casa recebem nesse momento as energias dos benfeitores amigos desse hospital espiritual maravilhoso que sempre temos à nossa disposição. Diante desse compromisso, pedimos a Jesus que nos inspire, nos fortaleça, para que sejamos sempre instrumentos do seu infinito amor. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, muito bom estar com vocês novamente, agora presencialmente, e também para todos os internautas, nós mandamos um boa noite especial aí nas ondas da internet, a tecnologia nos ajudando, reduzindo as fronteiras, né? Mais do que nunca nesse período desafiador que todos nós estamos passando, né? O tema da noite tem tudo a ver com o momento em que nós estamos passando na nossa humanidade. Eu escolhi um livro que muito pouco a gente reflete sobre ele, mas chama, do Francisco Cândido Xavier, chamado Nos Passos da Vida. Esse é um livro bem antigo lá de casa, né, que muitos anos, esse livro aqui é da década de 80, né, mas ele foi publicado antes da década de 70. Mas ele é muito atual, tem várias lições que a espiritualidade nos traz, que nós podemos usar as lições até hoje. O tema que eu escolhi é o capítulo Autodesobsessão. Eu achei muito curioso esse tema, até pedi para alguns amigos palestrantes também estudarem esse tema esse ano, porque nós estamos vivendo um momento em que os centros espíritas estão fechados, muitos, né? Muitas atividades assistenciais, espirituais não retomaram. Ficamos um ano aí com as casas espíritas fechadas praticamente. E como é que se dá a terapêutica espírita no ponto de vista de obsessão, né? Dos tratamentos espirituais? Nós sabemos que na qualidade de espíritos imortais que somos, nós temos relacionamentos. Nós travamos relacionamentos na nossa várias encarnações. Nós trazemos isso conosco, né? E aqueles que a gente pode enxergar nessa vida presente, relacionamentos familiares, amigos, lá no trabalho, mas principalmente aqueles do passado, relacionamentos que nós temos das vidas anteriores, das nossas experiências passadas. Esses muitas vezes nós não podemos enxergar, mas nós temos esses relacionamentos. Então a vida é esse grande relacionar-se, né? A gente sempre está em contato com todos, né? E a base de tudo na vida são as relações. E cada um de nós se relaciona com aqueles que nós nos mantemos em sintonia. Pode ter certeza que nós tenhamos um time do nosso gosto, nós temos o grupo familiar, o grupo religioso que a gente se afina. É natural isso da vida, nós nos afinizamos e nos reunimos.
E aí, quando se fala de obsessão, é a mesma coisa, né? Por exemplo, eu, numa vida passada, tive um problema seríssimo com uma pessoa, um problema complicadíssimo. Aquela pessoa era um desafio para mim naquela encarnação. Nós desencarnamos, nós passamos aquela experiência, só que ficou um nó, né? E essa relação continua, de alguma forma, nesta presente encarnação. Como? De alguma forma, tem algum laço que a gente precisa desatar, algum nozinho que a gente precisa desatar, né? Se eu não tenho uma afinização, se eu não tenho uma postura diferente, isso pode, esse espírito que está lá atrás pode não entender que eu estou continuando a minha vida e pode continuar, pensar que eu sou a mesma pessoa do passado. Então, gente, por isso que a gente fala dos pensamentos, porque quando a gente fala de obsessão, nós sintonizamos com espíritos em que nossa tela mental vibra. Então, por exemplo, parece uma programação de TV, parece uma programação que aqui está na minha cabeça, tem uma telinha passando uma programação. Cada um dos espíritos que estão por aí pode afinizar-se ou não. Então nós temos essas relações de compromisso do passado e temos aquelas de sintonia, né? Vai ter, se eu sou uma pessoa muito colérica, se eu sou uma pessoa colérica todos os dias, eu estou dando vazão do quê? Para espíritos coléricos falar, olha, realmente ali eu tenho uma matéria-prima, né? E aí é muito negativo isso, né? A doutrina espírita nos coloca que nós precisamos desatar esses nós, precisamos não cair nesse erro, né? Do nosso comportamento, do nosso egoísmo, nossos defeitos ainda muito instintivos, né? Então a obsessão se dá quando nos sintonizamos com esses desencarnados que querem intensificar nossos defeitos, nossas fraquezas, começam a trazer ao nosso coração sentimentos negativos que a gente, né, como eu falei, débitos do passado, ou simplesmente porque se afiniza nesse estado mental que eu estou agora, né? Revolta, desânimo, violência, rancor, tudo que é negativo. Então tudo que eu penso, né? Se a gente pensa, a gente já está agindo. Isso a doutrina espírita nos traz muito forte. Pensou, agiu, porque nós produzimos matéria mental. Então nós somos esse ser que, por isso que é importante, nosso pensamento, o que nós sentimos afeta o que a gente pensa, e o que a gente pensa afeta e pauta as nossas ações. Isso quem fala para a gente é Emmanuel, né? Então tenhamos cuidado para não sermos vítimas de nós mesmos, porque tem uma questão, né? Nós só atraímos, né, os espíritos negativos dos sentimentos que estão no nosso coração. Então quem faz o convite somos nós. Não existe essa questão de sintonia, porque esses espíritos negativos estão em erro, são equivocados. E se a gente convida, nós somos a brecha de entrada para essas influências negativas. Muito bem, nós falamos desse processo que é uma coisa basilar da doutrina espírita, a questão da obsessão. Nós temos uma literatura vastíssima sobre isso, né? Livro dos Médiuns, lá todo o conteúdo da doutrina espírita vai detalhar para a gente lá. Mas hoje, a proposta que o André Luiz traz nesse texto para a gente é um pouco diferente. Será que nós podemos nos autodesobsediar? Será que nós podemos, independentemente da doutrina espírita, do centro espírita, que vai nos dar o tratamento, que vai nos ajudar no tratamento espiritual, será que no dia a dia eu tenho um papel de cortar essas influências negativas? É isso que o espírito André Luiz, nesse texto Autodesobsessão, vai trazer para a gente, essa reflexão. Será que mudando o nosso pensamento, mudando a nossa forma de que nós sentimos, vamos nos libertar dessas relações nocivas? Né? Essa é a reflexão que a gente vai trazer para a gente hoje, na nossa lição do dia. Deixa eu até abrir aqui o livro, no capítulo certinho. Peraí. Fechou aqui meu livro. Perfeito.
O André Luiz começa assim, no número 1, ele passa algumas orientações para a gente, recomendações de como nós podemos cortar essas influências negativas na nossa vida. Se você já pode dominar a intemperança mental, primeiro ponto, intemperança mental. Os antigos, se a gente for muito atrás nas literaturas, intemperança era muito conhecido como parcimônia. Quem tem temperância é aquela pessoa que usa tudo com muita moderação, com muito cuidado, com um certo recato, né? E esse conceito é muito importante, né? Da gente não se exacerbar, não exagerarmos nas nossas ações. E ele fala de intemperança mental, dominar a nossa intemperança mental, dominar os nossos abusos, nossos exageros mentais. É fácil, gente, fazer isso? Se tudo começa e termina, né, no nosso pensamento, se a gente pensou, a gente já agiu, imagina a gente controlar a nossa intemperança mental. Então, é um exercício muito importante de nós fazermos no dia a dia, né? Nós precisamos trabalhar com esse ponto de chegada. Não, será que eu controlo meu pensamento? Como é que eu lido com as coisas que me chegam, né? Será que eu sou uma pessoa colérica, que perco paciência rapidamente? Então, o primeiro passo que o André Luiz fala para a gente é esse controlar esse macaquinho que fica ruminando e falando na nossa cabeça. Item 2. Se esquece os próprios constrangimentos a fim de cultivar o prazer de servir. Olha que interessante. Esquece os próprios constrangimentos a fim de cultivar o prazer de servir. Isso é interessante porque nós sabemos que quando nós fazemos um trabalho para os outros, para o nosso próximo, naturalmente as nossas influências negativas são reduzidas, porque nós estamos com um propósito, colocando energia, movimentando as nossas energias num sentido, né? E quando ele fala isso, ele fala bastante do nosso orgulho ainda, né? Porque a gente tem que esquecer dos nossos próprios constrangimentos a fim de cultivar o prazer de servir. Porque às vezes a gente coloca muitos impedimentos, a gente coloca muitos senões. Eu só vou fazer isso se acontecer aquilo. Eu só vou começar a ajudar porque eu preciso ter tempo livre. E a gente vai colocando impedimentos na nossa tarefa de servir. E servir com caridade, com amor, já é um antídoto contra a obsessão, contra qualquer influência negativa. E aí eu vou contar uma historinha para vocês, né, muito interessante, lembrando dessa questão do servir, né? O Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, uma época muito difícil da vida dele, né? O irmão dele tinha acabado de desencarnar. Ele, jovem, trabalhava o dia inteiro na fazenda modelo. Ele assumiu, né, o controle da casa. Na sequência da morte do irmão, a cunhada teve uma síncope, teve um surto psicótico e foi internada. E eles tinham um bebezinho, um sobrinho do Chico, com paralisia cerebral. E o Chico tinha os irmãos, as irmãs, na verdade, né, para cuidar. Trabalhando e toda a tarefa espírita já trabalhando junto, né? E aquelas aflições, aquele problema todo, né? E o Chico, todo o dinheiro dele era para a família e o restava para o trabalho espírita ali, o que restava, né? Muitas vezes o Chico não tinha dinheiro para o lápis, não tinha dinheiro para o papel da psicografia. Muitas vezes, nessa época. E o Emmanuel falou, fique firme que nós vamos continuar. Um constrangimento desse assim, se fosse a gente, né, no nosso orgulho, eu falo por mim, né? Se faltasse alguma coisinha, a gente só desanima, fala, não é para mim, não é para ser, né? Não, mas tinha um propósito maior ali, né? E o Chico continuava. Mas aí tem uma história muito linda, desse momento, na época do Chico, em que ele não tinha, estava muito, aquele dia estava paupérrimo, não tinha nada para oferecer, e aí ele fazia um trabalho que é muito pouco falado, que era o receituário espiritual, que ele fazia receitas homeopáticas, e quem ditava para ele era o Bezerra de Menezes, em Pedro Leopoldo.
E uma fila imensa de pessoas doentes, e ele lá, gastando pouco que ele tinha. Aquele dia ele tinha papel e lápis, um pouquinho, mas ele tinha para fazer o receituário. E chegou uma senhorinha muito, muito pobre. E aí o Dr. Bezerra passa uma receita para ela. Ela estava muito doentada, muito pobre, paupérrima, reclamando. E aí o Dr. Bezerra passa a remedicação, o Chico faz a prescrição lá no papel e entrega para ela. Aí ela, com os olhos assim muito tristes, fala assim: Chico, eu não tenho dinheiro para nada, eu não tenho condições de fazer esse remédio. Não tenho condições de fazer esse remédio. E aí o Chico olha para o alto assim, e ele não tinha um grão de arroz em casa aquele dia. E aí ele chora com ela e fala: eu também não. Eu não tenho nada para oferecer. De repente, ele se vira para ela e diz: o Dr. Bezerra de Menezes, minha filha, está aqui do meu lado, está dizendo o seguinte: para a senhora picar essa receita em pedacinhos, pedacinhos bem pequenos, dobrar, e todo dia de manhã pega um pedacinho da receita, pode tomar com água, que o remédio vai estar lá. E assim foi feito. Essa senhora tomou esse medicamento por 10 anos, que funcionou super bem, né? Porque aquele dia a espiritualidade fez alguma mágica ali, porque ele não tinha condições de recursos, né? Mas se fosse com a gente, será que nós voltaríamos para a semana seguinte com todas essas adversidades, né? E ele voltou, né? Tanto que ele voltou que depois ele passou ainda mais 70 anos trabalhando, né? Quer dizer, no primeiro problema, na tarefa de ajudar o outro, na tarefa de fazer algo para o outro, a gente já bloqueia. Isso impede que a gente use esse recurso que o André Luiz nos diz. Servir, a fim de cultivar o prazer de servir. Se a gente cultivar isso na nossa vida, nós vamos estar eliminando influências negativas, né? Então, se esquece dos próprios constrangimentos, a fim de cultivar o prazer de servir. Esse é o número 2 que o nosso querido André Luiz nos traz. 3. Dica 3 do André Luiz: se você sabe escutar o comentário infeliz sem passá-lo adiante. Olha, isso é uma... Então, a profilaxia da obsessão é cortar os comentários infelizes. O que é comentário infeliz, Taiguara? Eu não estou entendendo o que significa comentário infeliz. É o que nós chamamos de fofoca. A fofoca fraterna que a gente às vezes fala, né? Eu vou fazer uma fofoca fraterna para você aqui. Não estou querendo falar mal de ninguém, mas é só essa informação, né? Quando a gente está falando aquilo, trazendo aquela informação, nós estamos alimentando correntes negativas, pensamentos negativos, né? O André Luiz, em outro texto, diz que nós somos responsáveis pela matéria mental que a gente produz no outro. Se eu falo uma coisa negativa para vocês e vocês se perturbam, eu sou responsável por essa matéria que eu criei em vocês. E a gente é a mesma coisa. Se a gente faz uma fofoca que perturba, que aflige, a gente está sendo responsável. Então a gente está sendo irresponsável, na verdade, né? Então, o comentário infeliz, nós podemos... E vai chegar para a gente, né? Vai chegar para a gente porque nós estamos inseridos no mundo. Então, vai chegar lá no cafezinho da empresa: olha, deixa eu te contar uma coisa. Vai chegar lá em casa: ó, nossa tia tal fez isso. Vai chegar as situações a nosso ouvido. Mas o que nós vamos fazer dessa informação? No Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo, né, no capítulo Indulgência, nós devemos ser o ponto final de toda e qualquer maledicência. Ponto final. Daqui não repassa mais. É fácil, gente? Não é. Mas é importante termos referencial. Essa é a lição do Evangelho. Então nós precisamos segui-la e pelo menos ter a consciência de que essa é a atitude correta. Mas eu vou contar um caso para vocês que é bem conhecido, né? Diz o filósofo Sócrates, uma vez estava lá, né, com seus discípulos, e alguém veio fazer uma tal fofoca com ele, né? E ficou bem conhecida essa história, né? Porque muitos de vocês devem conhecer. Porque o cara ia contar para ele uma fofoca e ele falou: espera um pouquinho.
eu quero que, antes de você me contar, eu quero que você passe pelos 3 pilares, que depois, na psicologia, o pessoal fala que são as 3 peneiras, né? Mas ele falava pilares. O que você vai me contar é verdadeiro? É verdade? Não sei. O que você vai me contar é bom? Não, não é bom, né? Se eu estou contando... O que você vai me contar é necessário? Vai ser útil para alguém? Se você... Aí o cara falou, não, nenhuma das 3. Então eu acho que realmente eu não devo saber. Então não precisa me contar, né? E aí o Sócrates traz esses 3 pilares, né? Verdade, bondade e necessidade. Tudo que sai da nossa boca tem que ter verdade, bondade e necessidade. Então é um exercício. Se a gente quiser bloquear nossos defeitos e melhorar nossa sintonia espiritual, a gente tem que tomar cuidado com os comentários infelizes, sabendo e tendo responsabilidade do que nós emitimos, né? Item 4. Se você vence a disposição contra o estudo e continua, tanto quanto possível, em contato com a leitura construtiva. Eu achei essa dica muito prática e muito importante nos nossos dias de quarentena. Vocês não acham? Muito difícil, né? A gente conseguir vencer a indisposição contra o estudo e continuar, né? Tanto quanto possível em contato com coisas que vão nos alimentar, né? Então, a gente, nessa quarentena, nós estivemos trancados, muitos de nós, ou trabalhando com muitas restrições. E aí fica aquela pergunta: com que nós estamos nos nutrindo, nos alimentando? De coisas do dia a dia mesmo, do que nós estamos lendo, do que nós estamos vendo, do que nós estamos assistindo, do que nós estamos escutando, o que nós estamos compartilhando, né? São perguntas importantes. E aí não é nenhuma... O André Luiz não quer dizer para a gente que nós não devemos nos divertir. Nós temos que ter nosso lazer, nosso entretenimento, né? Nossa forma de... Nessa pandemia, imagina tantas notícias negativas, a gente tem que ter nosso momento de escutar música, dar risada, de escutar piada, né? E isso é importante, que tenhamos esse tempo. Mas tem um outro lado, né? E aí uma amiga que a gente fez esse tema junto também, ela até fez uma comparação, achei muito legal. Essas coisas que nós fazemos no dia a dia para entretenimento são como se fosse um hambúrguer, batata frita e refrigerante, que é uma maravilha, não é, gente? Uma maravilha. Mas ele não vai saciar aquela fome, né? É uma maravilha, é bom comer de vez em quando, tudo mais. Mas o que vai nos alimentar de verdade, né? É um arroz com feijão, com batata frita, com salada, com uma salada completa, com suco. Isso vai nos alimentar de forma mais perene. E essa é a comparação que a gente faz. Uma coisa não elimina a outra, mas uma é muito mais construtiva que a outra. Então, leituras edificantes, né? O que nós estamos lendo, o que nós estamos escutando, as milhares de telas que nós temos hoje. Nós somos a sociedade dos distraídos, né? Nós temos telas em todos os lugares, né? Então, assim, do que nós estamos nos nutrindo em relação ao estudo, ao que nos edifica, nos constrói, nos faz evoluir. Então, se a gente quiser eliminar experiências negativas, é importante prestar atenção nisso, né? Para que a gente consiga evoluir e buscar coisas edificantes para nosso desenvolvimento, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Já falamos esse aqui. Se ouvida mágoas sinceramente, mantendo um espírito compreensivo e cordial, né? Espírito compreensivo e cordial. O que é ouvida? Ouvida é quando a gente nega, quando a gente rejeita mágoas do dia a dia, né? Essas questões todas, nossas ofensas. Tem um palestrante espírita que eu gosto muito que ele fala, o Leonardo Cursis, ele fala assim: melhor do que perdoar é não se ofender, né? Como é difícil não se ofender,
mas a gente sempre se coloca na posição do ofendido, nunca do ofensor. Se a gente começar a colocar, se nos colocarmos na posição do ofensor, a gente fala, nós somos muitas vezes, será que nós não agredimos, nós somos responsáveis por essas desavenças? Então, o André Luiz fala para a gente aqui, se a gente evitar mágoas, evitar por qualquer coisa, milindres, fulano de tal olhou torto para mim, acho que alguma coisa está acontecendo, fulano de tal falou aquilo só para mim, né? A gente, às vezes, pela falta de diálogo, de lá perguntar, tem algum problema? Né? Vamos conversar, né? A gente leva e cria uma situação que era pequena, fica imensa, enorme, né? Gigante. O importante é que a gente consiga ter essa visão de, na minha encarnação, hoje, quantas pessoas eu tenho, que eu tenho desavenças, desafios evolutivos, né? E tentar sanar esses desafios. Eu acho que a gente tem que ter um plano de ação mesmo, porque a nossa encarnação é a oportunidade que nós estamos aqui para desatá-los, e a gente vai criando novos débitos simplesmente pela nossa forma de ser, né? A gente vai criando novos débitos, e a uma hora, né, não tem tempo de resgatar tudo isso, né? Então, a compreensão aqui que o André Luiz nos traz é para que a gente evite toda e qualquer pequena mágoa. Às vezes é uma pequena coisa, uma coisa insignificante que se torna gigante, né? E isso é brecha para a nossa obsessão, né? Próximo item. Se você se aceita como é, com as dificuldades e conflitos que tem, trabalhando alegremente com tudo aquilo que não pode modificar, né? Aqui é a nossa questão, como nós fazemos a recomendação do Cristo, que é bem-aventurados os aflitos, porque aí eles serão consolados, né? Se nós no mundo teremos aflições, teremos desafios evolutivos todos os dias, mas como nós encaramos isso? Com aquele peso, nossa, eu carrego o mundo, ou todo mundo tem problema? O Taiguara tem problema, a Edi tem problema, o Mauro tem problema, todo mundo tem problema. Então, se não é uma condição exclusiva para mim, eu preciso entender quais são os propósitos desses problemas, né? E aí tem aquele né, que fala para a gente, o Viktor Frankl, que fala para a gente que o desespero diante dos problemas é o sofrimento sem propósito, quando a gente não encontra o porquê daquele sofrimento, né? Então, o André Luiz nos recomenda, quando a gente estiver aflito, com dificuldades, a gente tem que parar e falar, opa, todo mundo tem problema, vamos seguir em frente, né? E aí eu lembro do Chico Xavier, falei para vocês um pouquinho, né, de como era a vida dele, no começo, mas a vida dele inteira foi assim. Aí você vai perguntar, Taiguara, mas o Chico teve só pedrada, só dificuldade, né? Teve muita dificuldade, né? Tem uma história famosa, né, que ele estava lá atendendo as pessoas e uma senhora veio e agrediu ele. Você vai me atender agora? E ele ficou assim, ele ficou atônito. Ele falou, não vou atender não. Imagina, está me batendo, né? Aí o Emmanuel aparece e fala assim, Emmanuel, você não acha que eu tenho razão? Essa senhora não tem condições de atender lá, como é que ela está agressiva? Ele falou, Chico, você tem razão, mas ela tem a necessidade. Vamos atendê-la, né? Vamos enfrentar os problemas e vamos seguir em frente, né? Mas você vê essa pessoa que, com essa missão que ele tinha na Terra, era uma pessoa alegre. Aqui o Emmanuel coloca trabalhando alegremente. O André Luiz fala pra gente, trabalhando alegremente. O Chico engana-se que era uma pessoa sisuda, era uma pessoa muito divertida. Eu vou contar um caso para vocês, que o Divaldo foi para Uberaba, e o Divaldo contava muitas piadas para o Chico, muitas piadas. E nessa semana, o Divaldo contou uma piada para o Chico, que o Chico deu tanta risada, que o Divaldo até confessou depois em uma palestra, que estava com medo da manchete no dia seguinte. Orador espírita mata Chico Xavier de tanto rir, né? Ele ficou com receio de tanto que o Chico riu. Mas que piada era essa, né? Era uma piada assim, de um senhor que estava viajante na estrada,
viu uma aglomeração na estrada. Não aguentou, muito curioso, ele é muito curioso, parou o carro para ver o que era. E aquela multidão não conseguia ver o que era, o que aconteceu. E aí ele falava assim: com licença. Ele era baixinho, não conseguia ver. Com licença, é parente meu. Com licença, é parente meu. Com licença, é parente meu. E foi indo, chegou lá, era um burro que tinha sido atropelado e caiu na ribanceira. E aí essa foi a piadinha que o Divaldo contou para o Chico. E o Chico quase passou mal de tanto rir, né? Diante de tantos problemas que ele tinha naquela situação, todas as pessoas pedindo ajuda, ele encontrava um momento para sorrir, para não levar-se tão a sério, né? E isso é uma dica que o André Luiz nos coloca aqui, para que possamos seguir em frente com mais perseverança. Perfeito. Aí o próximo item. Beleza. Aqui. Perfeito. Se persevera na execução dos seus propósitos enobrecedores, apesar de tudo que se faça ou fale para você. Sabe que a gente não é aquele perfil que desiste fácil? Qualquer coisinha fala, não, realmente não vou mais seguir, né? E aí tem aqueles momentos que nós brigamos com Deus e falamos, não quero mais, essa situação não é para mim, né? Eu acho que realmente não é o momento certo, eu não estou com condições de seguir em frente, né? E aí o Emmanuel nos convida à perseverança na execução dos nossos propósitos enobrecedores, apesar de tudo que aconteça com a gente. Essa persistência, essa resiliência, essa força de vontade de continuar, né? E aí nós lembramos também lá em Uberaba da Dona Cida. Quem conheceu a Dona Cida? Do Pênfigo, do Fogo Selvagem, né? Ela era enfermeira da Santa Casa, da Santa Casa de Uberaba, e ela via que os doentes, os pacientes do Fogo Selvagem, do Pênfigo, estavam sendo expulsos do hospital, porque não tinha cura, não tinha leito para eles. E aí, ela vendo aquela situação, ela falou, não, eu vou fazer alguma coisa enobrecedora mesmo, vou levar para minha casa. Pegou os pacientes e levou para a casa dela, né? Chegando em casa, ela colocou na sala, no quarto, né, e começou a cozinhar para eles e tudo mais. Aí chegaram os filhos já eram moços, né? Aí ela falou assim, eu vou trazê-los para casa, eu vou cuidar deles aqui. Aí ela falou, mãe, é o seguinte, você tem que escolher, ou eles ou a gente. Você tem que tomar uma decisão, porque a gente não vai ficar com eles aqui. Aí ela falou assim, olha, eles só possuem eu e Deus. Vocês já são grandes e também tem Deus para cuidar de vocês. Então, vou escolhê-los. Hoje eu vou ficar com eles. E aí os filhos ficaram bravos, saíram de casa e ela assumiu a tarefa. E aí quem conhece, eu conheci pessoalmente, eu era pequeno, eu fui muitas vezes ao Uberaba e ela fazia um café para a gente quando a gente recebia lá, né? Quando a gente era recebido lá, era uma energia maravilhosa daquele hospital. E ela dava um cafezinho para a gente e contava histórias, né? E na biografia dela consta que, para manter essa benemerência, ela teve muitas portas fechadas. Muita gente falando não. Ela só teve nãos, né? E ela continuou. Hoje é um hospital grande em Uberaba, um hospital formalizado da prefeitura, né? Graças a Deus hoje tem tratamento, né? Tem mais tratamentos disponíveis. Na época não tinha nada, né? Mas a gente conta uma história muito interessante de que quando ela estava assumindo essa tarefa, ela veio para São Paulo pedir dinheiro, porque ela não conseguia manter todo mundo lá. Ela fazia pomada, tinha que comprar comida, era muita gente. E aí ela estendia um lençol branco no viaduto do Chá, trazia duas pessoas que estavam em melhores condições, os doentes que não conseguiam ter uma vida normal, para mostrar a doença, explicar sobre a doença e pedir donativos, para ela mantê-los lá. Uma coragem danada, né? E dois políticos de Uberaba, vereadores na época, estavam aqui passeando por São Paulo, viram ela fazendo aquela situação.
acharam que ela estava prejudicando a imagem da cidade. Fizeram uma denúncia e apreenderam. Ela foi presa em São Paulo por fazer o bem, né, gente? Aí o André Luiz fala: se persevera na execução dos seus propósitos enobrecedores, apesar de tudo que se faça contra você. Ela fez, ela continuou, mais muitos anos pela frente, né? Mas ela podia falar: quer saber, eu estou entrando num vespeiro, deixa para lá, né? E às vezes é uma coisa para o nosso projeto pessoal mesmo, vamos fazer uma coisa para a minha vida, uma empresa, um projeto para os outros. E aí o primeiro não, a gente fala: não quero mais, eu não quero só receber sims na vida, né? Item 8. Se compreende que os outros têm o direito de experimentar o tipo de felicidade a que se inclinem, como nos acontece. Aí nós vamos falar sobre outro capítulo, sobre a nossa capacidade de relacionar com o outro. Todos nós temos nossas escolhas, nosso livre-arbítrio, e nem sempre são os melhores, que nós podemos errar. A minha decisão não é a decisão sua, nem sua. Cada um tem uma visão, tem um pensamento, toma decisões de acordo com informações diferentes, pontos de vista diferentes, né? E nós temos a mania de querer que todo mundo haja conforme a nossa ótica, conforme a nossa visão. E isso gera o que nós chamamos de intolerância, né? Nós estamos vivendo um momento de muita intolerância nas redes sociais, no grupo familiar, porque eu quero impor a minha opinião, a minha visão para você, para o outro, né? E aí tem outro livro que chama Religião dos Espíritos, em que o Emmanuel fala para a gente assim, que a aflição do fanatismo chama-se intolerância. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu gosto da cor azul, você gosta da cor amarela, né? Aí você fala: eu gosto de azul, você gosta de amarelo. Quando você fala isso, lógico, como não é azul, eu não vou ter a sintonia, não vou falar: não, ela tem a mesma sintonia que eu, né? Isso gera uma inquietação. Essa inquietação é natural, porque são opiniões divergentes, né? Beleza, isso está no campo das inquietações, e a gente vai ter muitas inquietações, a gente tem que lidar com elas, né? Quando eu não consigo mais sobreviver com a ideia de que alguém no mundo gosta de amarelo, isso já não é mais inquietação, isso é fanatismo, que o Emmanuel coloca para a gente. Esse fanatismo, pelo meu ponto de vista, gera ditadura de opinião, leva a essas questões de só tem uma opinião certa, eu estou certo, e é impossível se relacionar com o outro. E quando a gente é intolerante com as ideias, o que é tolerância? O que é tolerância? É suportar, dar suporte ao outro. Você gosta de amarelo, mas eu vou defender que você gosta de amarelo, mas eu não gosto de amarelo, mas eu vou defender. E aí nós geramos o preconceito, né? O não convívio com a diversidade. A vida é diversidade, Deus é diversidade, né? Se você olha para a natureza, não existe só uma coisa, existem milhares de coisas, espécies, tipos de manifestações. A vida é diversidade, né? E aí a gente tem que pensar na nossa intolerância, como nós estamos nas nossas inquietações e nos nossos fanatismos, né? E isso é porta de entrada para a obsessão. Hoje, nas redes sociais, vou dizer, as redes sociais estão sendo desafios para os centros espíritas, porque nós estamos muito intolerantes, né? Aí a gente sempre faz aquela pergunta: será que eu seria capaz de receber aquele post que eu fiz endereçado a mim? Será que eu seria capaz de receber com aceitação aquele post? Então é uma reflexão que o André Luiz coloca para a gente aqui, né? Partindo já para o final da nossa palestra, ele fala assim: se compreende que os outros têm o direito de experimentar um tipo de felicidade que te inclinem, como nos acontece, eu já falei, né? Se crê e pratica o princípio que somente auxiliando o próximo nós seremos auxiliados. E aí é aquela questão da oração de São Francisco:
é perdoando que nós seremos perdoados, e é fazendo o bem que nós receberemos o bem. Não é troca, é quando a gente movimenta as energias no bem, né? E aí tem várias histórias que a gente pode contar, mas não vai dar tempo hoje, mas são histórias que, quando a gente propõe para o bem, as coisas se movimentam, né? E o último item que ele coloca para a gente é: se é capaz de sofrer e lutar na seara do bem, sem trazer o coração amarguroso, né? Se a gente, né, tem essa questão de capacidade de seguir em frente, tendo o Chico, como nós falamos, sofreu tantos ataques, né? E ele falava que orava para os inimigos, né? E uma vez um cara perguntou para ele assim: Chico, o que você ora? O que você fala nas suas orações para os inimigos? Aí ele fala assim: eu peço para que eles me baterem só de vez em quando, né? Porque de verdade nós nunca vamos agradar todo mundo, né? E ele sempre falava isso, né? Então, meus irmãos, se a gente quiser ter a profilaxia da obsessão, a gente pode fazer a nossa parte, com a nossa reforma íntima, com esses 10 passos que a gente trouxe hoje, que são indicativos para a nossa melhoria. A gente pode estar dando passos largos para a nossa libertação dessas negatividades, entrando em definitivo nesse trabalho de auto-obsessão. Quanto mais nós fizermos esses postulados aqui, quanto mais nós trabalharmos esses pontos, melhor será a nossa proteção espiritual, melhor sintonizados nós estaremos, e automaticamente vai ser o nosso autotratamento espiritual, né? E em tempos de pandemia é muito importante. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia para nos libertarmos desses atavismos, desses nós que nós construímos, né? Então fica aí o convite à reflexão, esse capítulo 14 do livro Nos Passos da Vida. Recomendo todos a leitura, tá? São as reflexões da noite que a gente gostaria de trazer. Muito obrigado pela paciência e pela oportunidade. Agora a gente segue para a prece final, né? E vamos agora fazer... Tá, e os médiuns, tá? Perfeito. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos todos nós nesse instante, elevando nosso pensamento até Jesus, nosso Mestre de amor. Todos os médiuns dessa casa bendita encontram-se nesse momento, irradiando as energias de paz, de luz, através do passe virtual, o passe à distância, para todos nós. Que possamos todos nós mentalizarmos essa casa no envoltório de luz, e essa luz maior, repleta de flores de diversas cores, representando os nossos sentimentos de paz, de amor, de proteção espiritual, de entendimento, saúde mental e espiritual. Que essas energias emanadas dessa casa cheguem a cada um dos lares, de todos aqui presentes e de todos aqui conectados conosco em pensamento, através da internet. Diante desse compromisso, vamos receber essas energias e vamos agradecer. Agradecer a oportunidade bendita de estarmos reunidos para aprender o Evangelho de Jesus. Vamos fazer uma oração agora para encerrarmos, dizendo assim: Senhor Jesus, conserva-nos em Tua simplicidade, para que possamos atender aos desígnios. Faze-nos compreender que todos na terra, espíritos encarnados ou desencarnados, somos irmãos em Seu infinito amor. Não nos consistas olvidar a prestação de serviço que devemos a todos aqueles que se encarceram das indicações da inteligência, mas não nos deixes afastado de quantos que sustentam na fé pura, buscando-te no trabalho e na restauração de si mesmos, nas vias da humildade e do sofrimento. Quantas vezes, Senhor, o ânimo se aflige
ante aos labirintos que se firmam diante de nós, com os pensamentos obscuros dos que inclinam para a ilusão, e quantas vezes, tomados pela fome dos teus ensinos, ansiamos por mais luz para desfazer as sombras que adensam nos nossos caminhos. É por isso, amado Jesus, que te pedimos a bênção da paz, aquela paz que o mundo não possui ainda para dar e que receberemos, por enquanto, unicamente de ti. Orienta-nos os corações para o bem, aos nossos semelhantes e que permitas também, senão atender para auxiliar, a fim de que a vaidade e desequilíbrio não nos domine os corações. Ajuda-nos a sermos nós mesmos, com as nossas esperanças e necessidades, através das tarefas regeneradoras e provas educativas, sendo tuteladas de teu amor, sem a pretensão de substituir-se no comando de nossas vidas. Senhor, despeça-nos em paz e nos abençoa, e que a tua bondade nos faça simples de coração, a fim de conseguirmos acompanhar-te e obedecer-te hoje e sempre. Assim seja. Bezerra de Menezes. Obrigado, pessoal. Que tenhamos uma semana abençoada. Muita paz a todos.